Existe um modelo de mulher cristã? Será que existe algum padrão bíblico que coloque as mulheres em categorias do tipo: se você tiver essas características, seguir estes pontos aqui, você se encaixará na categoria mulher cristã, e se você não cumprir todos esses pontos aqui, você não se encaixa na categoria cristã? Essa pergunta fica no ar para a gente refletir um pouco acerca de estereótipos, de ideias, de modelos que muitas vezes são impostos sobre as mulheres cristãs, como se aquilo fosse algo bíblico e que na verdade não é. Tem a ver com tradições, denominações cristãs ao longo da história, mas que nada tem a ver com o que a Bíblia defende para as mulheres. Quando a gente fala de cristianismo, a gente fala de diversidade, diversidade de culturas, e obviamente que as mulheres que são cristãs ao redor do mundo não têm uma única forma, um único padrão. E a gente precisa levar isso em conta para que não se coloque fardos sobre as mulheres que não são coisas exigidas pela Bíblia. Então, existem algumas páginas em redes sociais que criam ideias de que a mulher cristã ideal, ela geralmente atende a alguns critérios, e aí aquelas que não estão dentro desses estereótipos parecem não ser cristãs ou não ser amadas, né? Parecem não serem amadas por Deus e queridas e acolhidas. Quando a Bíblia fala exatamente o contrário, né? A gente vê histórias registradas na palavra de Deus de mulheres de diferentes perfis e situações, e todas foram acolhidas por Deus. Então, o cristianismo ele é diverso nesse sentido, não é? Porque o mundo é diverso, temos inúmeras culturas, os cristãos da Ásia têm sua cultura, os cristãos do continente africano, os cristãos das Américas, da Europa, da Ásia, e não é diferente com as mulheres. Além disso, existem as histórias pessoais, cada mulher tem a sua história, a sua trajetória. E a Bíblia acolhe estas mulheres. Então, algumas páginas colocam estereótipos que são muito comuns de se ver, né, da mulher que geralmente é casada, casa cedo, tem vários filhos muitas vezes, coloca-se a ideia de que ela deve ser a única, exclusiva, né, exclusivamente responsável pelas tarefas domésticas, como se os homens não pudessem ajudar. Há uma ideia de que a mulher bíblica é aquela que toma conta do lar exclusivamente, jamais pode trabalhar fora, ou por necessidade ou por desejo mesmo, que educa os filhos de preferência no homeschooling, né, aquele ensino doméstico, não enviar as crianças à escola. Aquela mulher que tem um estereótipo, que se veste de uma forma específica, com certos tipos de vestimentas, enfim, e que são mulheres que têm que estar dentro de um determinado padrão. Quando, na verdade, a gente precisa entender que o evangelho é inclusivo nesse sentido. As mulheres vêm com suas histórias, com as suas trajetórias, e elas são amadas e acolhidas por Deus. E não existe esse estereótipo. O que a Bíblia exige é que essa mulher cristã ela se esforce para obedecer a Cristo, para desenvolver, né, ali, com a ajuda do Espírito Santo da palavra de Deus, um caráter parecido com o de Cristo. Agora, se essa mulher é uma mulher casada com filhos, uma mulher casada sem filhos, estéril, uma mulher solteira, uma mulher viúva, uma mulher que possa ter sido abandonada pelo marido, existem vários casos, todas essas mulheres estão dentro, não é, do espectro da mulher cristã. A gente não pode estar colocando esses pesos, não é, essas dificuldades para muitas mulheres caminharem. Então é muito importante que a gente observe o que a Bíblia exige da mulher, o que ela exige dos cristãos de maneira geral, ao invés de criar estereótipos que não correspondem ao que a palavra exige.
É preciso ter bastante cuidado para não seguir um caminho que a Bíblia não pede, aí você entrar em um processo de sofrimento desnecessário. É preciso entender também que a cultura, não é, de cada lugar, as situações que as pessoas vivem, as trajetórias pessoais, não afastam, não é, as pessoas, as mulheres nesse caso, do amor de Cristo e do seu acolhimento. E Cristo, não é, ele não coloca esses fardos sobre as mulheres. Às vezes as próprias mulheres fazem isso, criando estereótipos e visões equivocadas do que seria uma mulher cristã, uma mulher que obedeceria a um padrão bíblico. Quando se fala de mulher de padrão bíblico, é muito comum que se mencione a história da mulher de Provérbios, e muita gente quer se identificar e eu quero imitar a mulher de Provérbios. Aquela menção à mulher de Provérbios é para exaltar as características dela como uma mulher que se esforçava, não é, para cuidar de seu lar, de seu esposo, de seus filhos, não é? Era uma mulher prudente. Mas se você observar a história da mulher de Provérbios, ela realmente é meio que uma exceção na maioria das sociedades. Por quê? A gente vai observar que ela era uma mulher de posses, uma mulher rica, que tinha servas a quem ela dava as tarefas. Ela não era uma pessoa que cuidava de uma casa, por exemplo, como a maioria das mulheres que não trabalham fora e que se dedicam só às tarefas domésticas. Ela era uma pessoa que tinha esse privilégio de poder delegar tarefas e ela fazia isso muito bem. Ela administrava a sua casa, mesmo tendo servas. Ela era uma mulher que negociava, não propriedades. Então, ela era uma pessoa extremamente dinâmica. O que não quer dizer que todas as mulheres tenham que ser iguais a ela. Cada uma servirá a Deus da forma que puder, da forma que consiga fazer o seu melhor dentro da sua circunstância, não é? Então o apóstolo Paulo vai dizer lá no livro de 1 aos Coríntios que cada um sirva ao Senhor na condição que tem nesse momento. Não precisa mudar a condição para você servir ao Senhor. Se puder mudar a condição para melhor, ótimo. Mas se não puder, você serve da forma que você conseguir dentro das suas condições. E isso vale para as mulheres. Então, tem mulheres aí que são cristãs, foram abandonadas pelo esposo, cuidam dos filhos sozinhas, têm dupla jornada. Essas mulheres também são acolhidas por Deus. Elas podem não fazer parte daquele estereótipo que muitas pessoas colocam como o estereótipo, o modelo da mulher cristã, mas elas, né, são acolhidas ali por Deus e são amadas, e Deus entende toda a luta que essas mulheres passam. Então, vamos olhar para a Bíblia, receber o bálsamo, a graça de Deus, nos tranquilizarmos, né, ao invés de estarmos ansiosos porque não entramos ali dentro de um padrão que alguém colocou, ao invés de descansarmos naquilo que o Senhor exige de nós. Somos amadas, somos acolhidas por Deus, não é? Jesus oferece a salvação a todas as mulheres com as histórias que elas têm e a gente descansa na graça e no amor de Cristo, ao invés de trazer fardos e ansiedade para a nossa vida, porque alguém resolveu criar um modelo do que seria a mulher cristã. Que Deus nos abençoe, abençoe a todas as mulheres do mundo.